Olá pessoal, nós vamos agora enfrentar a problemática da dívida pública. Como na última aula nós já fizemos uma pequena apresentação, a dívida pública ela representa todas as operações de crédito realizadas pelo poder público na condição de tomador de empréstimos, né? E esta, conforme veremos mais à frente, existem várias formas, né, do Estado se endividar, né, e também as diversas esferas federal, estaduais e municipais. Então, vamos tentar fazer uma apresentação de maneira a tentar compreender este fenômeno dentro do direito financeiro brasileiro. Diante das circunstâncias econômico-financeiras da atualidade, para a facilitação da compreensão do fenômeno da dívida pública, nós vamos partir da análise da dívida pública federal, né? Aí eu vou fazer a apresentação de algumas questões, né, de alguns números, né? Depois vamos analisar como que a dívida pública é tratada dentro da Constituição da República, né, identificando as competências materiais, legislativas, as regras constitucionais relativas à dívida pública, né, e depois verificaremos a questão relativa a como que é gerida, né, o sistema da dívida pública, né, os órgãos que realizam esta gestão, para ao final podermos fazer algumas reflexões críticas sobre o Instituto. Como poderemos observar na análise do gráfico que virá em seguida, existe uma relação importante entre a dívida pública e as demais despesas realizadas pelo poder público, né? Haja vista que o comprometimento do orçamento com amortização e pagamento de juros está girando em torno de 38% do PIB, né? E isso representa um volume de recursos importante, né? E de acordo com regras financeiras e com base na legislação atual, há uma projeção, né, preocupante deste fenômeno, né, na medida em que nós ainda estamos numa espiral ascendente de crescimento da dívida pública federal. Este gráfico ele é elaborado por uma ONG, né, que é denominada de Auditoria Cidadã da Dívida. Ela é capitaneada pela professora Maria Lúcia Fatorelli, ex-auditora fiscal da Receita Federal, que de dentro do órgão arrecadatório brasileiro, desde as origens da sua formação acadêmica, se preocupa com a análise desse fenômeno do endividamento, né? E conforme podemos analisar, em 2019, o orçamento federal ele gerou uma despesa de 2,7 trilhões de reais, né? Havendo uma diferença, inclusive, porque a previsão na legislação orçamentária votada em 2018 era de 3,31 trilhões, né? Houve uma série de contingenciamentos que gerou esta redução do gasto público, né, tendo em vista a política econômica adotada pelo governo atual. Mas se vocês puderem analisar, veja bem, a Previdência Social, né, a famigerada Previdência Social, que é acusada de comprometer, de ser o maior gasto público federal, compromete em torno de 25% do orçamento federal, né? E os juros e amortização da dívida pública está em 38%, né? Mais de 1 trilhão de reais comprometido só em 2019, né? E o problema é o seguinte, né? Vejamos em cima do gráfico, olha só, a administração pública federal compromete 0,88%, né? É interessante que, na realidade, né, há uma divulgação de que há um inchaço da máquina pública, e o gráfico ele desmistifica um pouco isso, né?
10% de transferências entre estados e municípios, nós já vimos a questão da transferência, 3,48% de comprometimento com educação, 4,21% com saúde. Agora, observe aqui no lado mais baixo do gráfico torta, né, 2,11% com gasto com segurança pública, transporte, com gestão ambiental, com relações exteriores, energia, comércio, indústria, ou seja, pesquisa. Há uma discrepância, né? E é por isso a importância do estudo do endividamento público para a gente compreender o nosso contexto, né? Na realidade, o que nós estamos vivendo é um fenômeno que boa parte da boa doutrina tem denominado de financiarização do orçamento, conforme veremos adiante. Logo após o impeachment da presidente Dilma, em 2016, ainda na gestão do senador Renan Calheiros, o Senado Federal criou um órgão público chamado de Instituto Fiscal Independente. E desde então, ele faz um monitoramento da dívida bruta geral brasileira em relação ao PIB. Né? Este gráfico aqui, ele foi produzido em 2018. Observe bem que agora em 2020 nós estamos batendo na casa de 80% do PIB, né, com uma perspectiva ainda de crescimento. Né, de acordo com o gráfico, há a apresentação de 3 cenários, né, um cenário básico, né, um cenário pessimista, que talvez a gente até esteja vinculado a ele diante dessa crise do coronavírus, né, a necessidade da ampliação do gasto público, não, com uma série de programas, né, para minimizar os efeitos da pandemia, efeitos sanitários, efeitos de saúde, mas também efeitos econômicos, né? Então, o gráfico representa um pouco este cenário, né, da perspectiva de como ficará a dívida pública no Brasil. Importante chamar a atenção para o fato de que a atividade financeira do Estado, ela compõe, né, parte de um todo, né, que é a atuação econômica do Estado. Nós temos uma ordem econômica em vigor, existem determinados objetivos constitucionalmente estabelecidos, né, sobretudo no artigo 3º da Constituição Federal e no artigo 170, né, ali a ideia de garantia de uma sociedade livre, justa, solidária, erradicação de pobreza, redução de desigualdade, não só desigualdade social, mas de desigualdade regional, isso tudo reflete a necessidade de alocação de recursos. E se nós temos um contexto de financiarização do orçamento, né, nós, em tese, teríamos que identificar que há uma política econômica implementada por meio do orçamento público que, em grande medida, deixa de atender a estes objetivos da República para a satisfação dos interesses financeiros de determinados setores da nossa sociedade que se beneficiam, né, de um orçamento financiarizado. Chama a atenção a importância da União no cenário do endividamento público, porque é dela a competência privativa para emitir moeda, né, para administrar reservas cambiais, fiscalização de operações financeiras, né, sobretudo das operações de crédito, e da elaboração de planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social. Né? Nós temos uma república bem díspare em termos de circulação de riqueza, e o Estado, como principal agente econômico, tem um papel importante na condução da alocação de recursos dentro do nosso território.
A União possui também a competência para a gestão do sistema monetário, né, e na política de crédito. Um dos argumentos do endividamento público e da taxa de remuneração pública dos títulos emitidos, né, pelo governo federal é a relação que há entre a política monetária estabelecida pelo poder público e o crédito que existe no mercado, né? Há alguns autores, alguns economistas, que identificam uma correlação entre, por exemplo, a taxa Selic e os juros praticados pelos bancos que atuam no sistema financeiro. Isso é uma questão um tanto quanto polêmica, na medida em que nós temos vários tipos de inflação, né? Quando nós temos uma inflação chamada de inflação de demanda, essa teoria ela é até relativamente válida. Mas como nós temos uma inflação de custo, sobretudo em virtude dos preços administrados, aí esse tipo de política monetária não necessariamente é adequado. Mas o fato é que é importante a gente chamar a atenção de que compete à União a gestão, né, da política de crédito e do sistema financeiro, do sistema monetário. Relativamente à legislação financeira, né, nós temos uma ordem jurídica total, que nesta ordem jurídica total a União tem a competência legislativa para dispor sobre ela, e nós temos ordens parciais, né? A própria União também dispõe sobre a sua ordem parcial, por meio da sua legislação orçamentária, os estados e os municípios. Regulamentando esta ordem total, a Constituição reserva à lei complementar algumas matérias relacionadas à dívida pública. As finanças públicas são regidas por leis nacionais, né, a Lei Complementar 101 e a Lei 4.320 de 64. Né? Também há disposições sobre dívida pública, a própria Lei Complementar 101 dispõe sobre isso, né? A concessão de garantias, emissão e resgate de títulos da dívida pública. A questão da dívida pública, ela não é nova, né, na realidade brasileira. Eu, inclusive, coloquei a cópia da minha tese de doutorado, onde eu faço uma análise da evolução histórica do endividamento público brasileiro, né? Vai ficar à disposição de vocês para consulta, para pesquisa e para estudos, né? Fato é que, no momento da promulgação da Constituição de 1988, né, durante a Assembleia Nacional Constituinte, em 1997, nós vivíamos um momento muito delicado economicamente, na medida em que o endividamento externo estava alarmante, né? A gente vinha da saída do governo militar, né, da ditadura civil-militar existente no Brasil. Neste período, né, na virada da década de 70 para a década de 80, muitos economistas consideraram o período do milagre econômico, né? Houve, de fato, um crescimento econômico muito grande naquele momento, mas à custa de um endividamento muito grande, principalmente porque, com a crise do petróleo, havia muito crédito no mercado internacional, né, o chamado petrodólar, ele era abundante naquele momento, e o Brasil se endividou deliberadamente, né? Fato é que houve a inclusão do artigo 26 do ADCT, estabelecendo a necessidade da realização de uma auditoria da dívida pública no prazo de 1 ano. Né? O interessante é que nós já vamos caminhando aqui para o 32º ano da existência da nossa Constituição, e até hoje esta auditoria não foi efetivada. Regulamentando o endividamento público, a Lei Complementar número 101 de 2000, né, dispondo sobre a necessidade de uma norma geral que regule a dívida pública, né, regulamentando o artigo 163 da Constituição,
A Lei Complementar 101, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, ela discrimina uma série de institutos relativos à dívida pública, né? Traz conceitos básicos no artigo 29, define limites para o endividamento no artigo 30, critérios específicos para redefinição desses limites no artigo 31, né? E os requisitos legais para a realização de operações de crédito, do artigo 32 ao artigo 42. Já que estamos falando de limites para o endividamento público, é importante mencionar a chamada regra de ouro, que está prevista no artigo 167, inciso 3 da Constituição da República, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. O artigo 12 da Lei 4.320 define despesas de capital como despesas com investimento, inversões financeiras e transferências de capital, institutos que podem ser lidos e identificados os seus conceitos com um pouco mais de profundidade a partir da consulta ao mencionado dispositivo legal. Como já visto nas aulas presenciais, os entes federados, ao exercer a sua atividade financeira, eles deverão obrigatoriamente, com base no artigo 165, instituir, né, a sua atividade financeira por meio de uma legislação orçamentária, né, por meio de um tripé legal, que é composto do plano plurianual, que é uma lei com vigência quadrienal, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual, né? Nesta legislação, necessariamente, as operações de crédito, nos termos do parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição da República, as operações de crédito deverão ser incluídas dentro das propostas orçamentárias e votadas pelo Parlamento. Incluída na legislação orçamentária a necessidade da realização de operações de crédito, deverá acompanhar o projeto de lei encaminhado ao Parlamento, né, uma exposição da situação econômico-financeira do ente, né, a demonstração, né, de toda a dívida fundada e da dívida flutuante, né, dívida fundada, já antecipando, é aquela que tem vencimento acima de 12 meses, é chamada de dívida fundada ou consolidada, e a chamada dívida flutuante é a dívida de curto prazo, né, com vencimento em até 12 meses. Né? E aí, estes documentos econômico-financeiros serão apreciados e aprovados pelo Parlamento. O Senado Federal exerce um importante papel na nossa República, na medida em que ele representa, né, ele exerce a representação dos interesses das unidades federativas perante a União. Nesse sentido, ele tem a competência para a autorização de operações de crédito externas, fixa limites globais de endividamento para todos os entes da federação, além de estabelecer as condições para que a União ofereça garantias nas operações de crédito interno e externo realizadas por estados e municípios. Nesse sentido, o Senado editou a Resolução número 48, de 21 de dezembro de 2007, que estabelece como o limite anual um limite de 60% da receita corrente líquida para a realização de operações de crédito. O interessante é que não há, apesar da necessidade e da exigência constitucional para um teto para o endividamento, nós não temos no Brasil hoje a resolução do Senado nesse sentido, né, em que pese haver um projeto de resolução em tramitação, que foi inclusive relatado pelo senador José Serra. Nosso objetivo, portanto, era o de apresentação do sistema jurídico
que dispõe sobre o endividamento público brasileiro, né? Analisamos as noções iniciais do que é a dívida pública, verificamos suas respectivas previsões constitucionais, as competências, né? E vimos que há um rígido sistema normativo que regulamenta o endividamento público. No nosso próximo encontro, falaremos sobre a gestão, né, e sobre os órgãos de gestão do endividamento. Ok? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês.